Capítulo 23, você vai passar Mateus, Marcos, e depois você vai encontrar o Evangelho de Lucas, o verso 33. Lucas 23, verso 33. Hoje nós estamos começando uma campanha nesse mês de janeiro com o tema A Cruz Me Libertou. Declare comigo, diga: a cruz me libertou. Eu quero trazer algumas revelações sagradas para você. Durante esse mês de janeiro, eu quero encorajar você a fazer essa campanha, para que você de fato venha entender o propósito da cruz de Deus na sua vida. Lucas 23, verso 33. Achou aí? Pode pôr na projeção também. Se você não tiver Bíblia, ou se você não tiver encontrado, acompanhe aqui na projeção Lucas 23, o verso 33. 33, põe aí, isso. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: ouça o que diz a palavra de Deus. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é este o Cristo, o escolhido de Deus. Só até aí. Curve sua cabeça por um momento, feche seus olhos, repita essa oração, diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, todo impedimento, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. A cruz me libertou. E quando eu falo a cruz, eu estou falando a cruz de Cristo, a morte de Cristo Jesus. E muitas vezes, alguns cristãos, eles não conhecem o propósito da cruz. E tem pessoas que quando entram numa igreja, que vê uma cruz, elas ficam escandalizadas. Elas dizem: meu Deus, uma cruz na igreja? E parece que não conhecem a história do Evangelho. Parece que não entendem aquilo que a palavra de Deus diz. A cruz é um símbolo do cristianismo. A cruz é um símbolo do cristão, do discípulo de Jesus. Jesus, certa feita, ele disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, cada um de nós tem uma cruz para carregar, tem ou não tem? Jesus disse: se você quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E nós precisamos entender o propósito da cruz, o que significa a crucificação de Cristo Jesus e o que significa a cruz como símbolo do cristianismo. E quando você vê uma cruz na igreja, nós não estamos adorando uma cruz. Aqui é só um símbolo, é um memorial. Essa cruz de madeira aqui, nada pode fazer por mim e por você, mas ela nos traz a memória da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. No Evangelho, no cristianismo, nos discípulos de Jesus, você não vai ver eles carregando uma cruz com um Jesus morto, porque o nosso Jesus não está morto numa cruz, ele ressuscitou, amém? Por isso que a cruz está vazia, porque ele ressuscitou. Diga comigo, diga: Jesus ressuscitou. E a cruz está o quê? Está vazia, meu irmão. Agora, só que na época de Jesus, hoje a gente até muitas vezes carrega um pingente com a cruz, as mulheres usam um brinco com a cruz, ou muitas vezes a gente anda com uma camiseta estampada a cruz, mostrando o símbolo do cristianismo com alegria. Mas na época de Jesus, que era a época do Império Romano, a cruz representava vergonha. A cruz era a pena máxima de morte para os malfeitores.
Toda pessoa que era crucificada em uma cruz era vergonha para a sociedade, era vergonha para as pessoas, era escárnio, porque uma pessoa era crucificada numa cruz publicamente, todo mundo vendo, e era um instrumento também de sofrimento. As pessoas iam morrendo lentamente, pregava a pessoa na cruz ali e deixava morrer. Tinha gente que demorava 2, 3 dias para morrer numa cruz. Levava um tempo ali, a pessoa ou amarrada ou pregada numa cruz, no sol quente, o dia todo, até morrer. E era um aviso do Império Romano, dizendo: não mexa com a gente, porque se você mexer com a gente, nós vamos colocar você numa cruz. Se você mexer com a gente, nós vamos expor você publicamente e deixar você morrer na frente de todos. Era sinônimo de vergonha naquela época. Mas a cruz, que era uma vergonha, Jesus triunfou sobre ela, amém? A cruz que levava a vergonha fez com que o Senhor Jesus Cristo ali na sua morte de cruz, Ele trouxe vitória para mim e para você, amém? A cruz não é mais hoje um instrumento de vergonha para mim e para você, porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Só que para o povo judeu, que era o povo de Israel, o povo que Jesus nasceu, o povo escolhido de Deus, a cruz era sinônimo de maldição, porque a lei de Moisés dizia que maldito era toda pessoa que fosse pendurada em uma cruz. Lá em Gálatas vai dizer também: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz era um sinônimo de maldição. Quando alguém era colocado numa cruz, é porque estava carregando uma maldição. E de fato, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, Ele carregou a minha e a sua maldição, Ele carregou a minha e a sua vergonha, a nossa culpa, Ele carregou a nossa dor, Ele carregou o nosso pecado, para nos tornar livres de toda e qualquer maldição, amém? Ele se fez maldito no meu e no seu lugar. E na cruz nós vemos 2 encontros extraordinários da bênção de Deus, do amor de Deus e da sua justiça, porque Deus é justo. Diga comigo, diga: Deus é justo. Quando o homem pecou, e você precisa entender isso, se você faz algo para Deus, Deus Ele vai te recompensar. Deus não fica devendo nada a ninguém, porque Ele é justo, porque Ele é fiel. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Deus é justo, meu irmão, não se engane. Tudo que você fizer, toda bondade que você fizer, Deus é justo para te recompensar, amém? Só que também, toda injustiça, ela precisa ser punida. Deus é justo para com quem é justo, e Deus pratica justiça com os injustos. Quando Adão pecou, agora o homem se tornou inimigo de Deus. Quando Adão pecou, agora Deus precisava cumprir a justiça que Ele falou. Ele disse: se você comer desse fruto, certamente morrerás. Deus precisava mostrar a justiça agora, com a raça humana. Deus precisava agora punir o pecado, porque Deus ama o pecador, porque Deus ama a nós, mas o pecado é abominação aos olhos de Deus. E a palavra do Senhor Deus diz que o salário do pecado é a morte. E Deus precisava ser justo com o injusto. Deus precisava cumprir a justiça na vida do injusto, punindo ele com sofrimento, punindo ele pelo seu pecado. E o injusto é eu e você, e o injusto somos nós, por conta do pecado de Adão. O nosso pecado fez com que a gente se tornasse injustos. O nosso pecado, o pecado de Adão, que é passado para a raça humana, porque a Bíblia diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e por causa de Adão todos pecaram.
e destituídos estão da glória de Deus. E Deus precisava praticar a justiça dele por conta do nosso pecado. Só que Deus é tão bom, diga comigo, diga: Deus é bom. Deus é justo e Ele também é bom, amém? E é amor. Só que Deus não passa a mão na cabeça não, meu irmão. Tem gente que pensa assim: quando morrer Deus vai ter misericórdia. A misericórdia é em vida. Depois que morre não tem mais misericórdia. Depois que morre não tem. Aí a Bíblia diz: após a morte, Hebreus vai dizer, após a morte vem o juízo de Deus, ou para a vida eterna ou para a condenação. E Deus precisava punir o pecador, e Deus precisava punir o pecado. E agora, eu lembro de uma história de um rei que fez um decreto, porque ele disse: quem for pego no meu reinado roubando vai ser morto. Quem for pego no meu reinado roubando vai morrer, vai pagar com a vida. Ele colocou uma lei dura para que as pessoas no seu reinado não roubassem. E um dia o seu filho foi pego roubando. E então trouxeram ao rei e disse: rei, o seu filho foi pego roubando, rei. O coração do rei partiu em 1000 pedaços, porque ele era um homem justo, porque ele era um homem direito. Ele nunca pegou nada de ninguém, porque era um homem que prezava pela verdade. E o seu filho quebrou um decreto, e o rei não poderia voltar atrás na sua palavra. E o rei disse: ele tem que morrer. Só que o rei disse: eu vou morrer no lugar dele. E então o rei pegou e deu a vida no lugar do filho. E o filho nunca mais esqueceu, nunca mais, por causa de um roubo que ele teve, por causa de um roubo que ele fez, custou a vida do seu pai. O seu pai deu a vida por ele, ele morreu. E essa história é a história da raça humana. Deus disse: não coma, não desobedeça. E o homem desobedeceu. E Deus precisava punir o pecado. E Deus então entregou o seu filho Jesus. Na cruz nós vemos justiça e vemos o amor de Deus para conosco, amém? Ao ponto de dizer: eu vou morrer no lugar dele. Ao ponto de dizer: eu vou pagar o preço. Ele era inocente e nós éramos culpados, e ele carregou a nossa culpa. Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele foi castigado. Ele não tinha culpa e carregou a minha e a sua culpa. Ele não errou, mas carregou o meu erro. Ele não tinha maldição, mas carregou a nossa maldição. Ele era inocente e agora estava como criminoso, sendo levado à cruz por causa do pecado da raça humana, por causa do meu e do seu pecado. A justiça de Deus foi cumprida na cruz do Calvário. A cruz fala da justiça de Deus. Se no Império Romano a cruz era justiça para os malfeitores, se para os judeus era maldição, para Deus a cruz foi aonde a sua justiça foi praticada. Ele puniu todos os pecados da raça humana. Ele puniu o pecador. Ele cumpriu a sua justiça ali. E nós temos que se lembrar disso, que assim como ele foi justo, cumprindo a justiça, ele também foi amoroso, se colocando no meu e no seu lugar. A cruz era para mim, a cruz era para você. Só que se você morresse numa cruz, só que se eu morresse numa cruz, nós estaríamos condenados por toda a eternidade, porque nós estaríamos morrendo, pagando aquilo que nós tínhamos feito. Como aquele ladrão ao lado direito disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fizemos o errado. Esse daí nenhum mal fez, e pelo nosso pecado nós íamos ser punidos e condenados para o sofrimento eterno, para todos sempre. Mas Deus foi tão misericordioso conosco, Deus nos amou de tal maneira,
Deus nos amou de uma maneira extraordinária, que disse: eu não posso viver sem você, eu não posso passar a eternidade sem você, eu vou pagar o preço por você, eu vou sofrer no seu lugar, eu vou carregar a sua dor, eu sendo inocente eu vou carregar a sua culpa, e Ele sendo Deus pagou o preço por mim e por você. Amém? A cruz me libertou. Diga comigo, diga: a cruz me libertou. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você. Na cruz do Calvário, Deus mostrou o seu amor por nós. E Jesus sendo crucificado, Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles, perdoa essas pessoas que estão me ofendendo, morrendo no nosso lugar, sendo zombado, sendo escarnecido. E Ele disse: Pai, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. E na cruz do Calvário nós vemos o amor de Deus para conosco. Amém? Na cruz nós vemos a justiça de Deus. Não brinque com o pecado, meu irmão. Deus é justo. Não brinque com o pecado, porque o pecado vai atrair a justiça sobre ele. O salário do pecado é a condenação. Sabe aquele filho que roubou? Ele governou no lugar do seu pai. E o maior exemplo que ele teve foi o seu pai morrer no seu lugar. E ele nunca se esqueceu. Se você se lembrasse que era para você estar lá, se você tivesse essa consciência, dizer: meu Deus, foi por causa de mim, você iria entender o propósito da cruz, que foi a justiça de Deus, mas também foi o amor dele por mim e por você. Amém? Na cruz Jesus venceu o pecado. Ele não tinha pecado, mas Ele carregou os nossos pecados. Na cruz Ele levou sobre si os nossos pecados, o que nos faz separação com Deus. Jesus nunca passou um momento sem Deus. E na cruz do Calvário, Ele se viu abandonado por causa do pecado da raça humana. E lá Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Ele estava separado do Pai. Naquele momento Ele estava abandonado. Ele nunca ficou longe do Pai por toda a eternidade. E agora Ele experimentou a pior coisa do mundo, que é viver longe de Deus. Agora Ele experimentou a separação do pecado. É isso que o pecado faz com a raça humana: separa o homem de Deus. E naquele momento Ele se viu longe do Pai, mas cumprindo o propósito de morrer por nós pecadores. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo venceu o pecado. Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, diga: na cruz do Calvário, Jesus tirou o poder do pecado. Ouça isso aqui. Antes de Jesus morrer na cruz, o homem não conseguia se libertar do pecado. O pastor Nivaldo pregou aqui, quarta-feira. Jesus disse: vocês são escravos do pecado. O pecado escravizava o homem não conseguia se libertar do pecado, ainda que ele quisesse. Ouça, o que Adão fez foi tão grave, o que Adão fez foi tão sério, que se você fizer qualquer coisa boa, isso não faz com que você deixe de ser pecador. Você pode praticar o bem e você vai continuar sendo pecador. Eu posso fazer o bem, mas por conta do pecado de Adão, eu continuo sendo pecador. Foi sério o que ele fez. Ainda que uma pessoa faça algo bom, ela ainda continua sendo o quê? Pecadora. Tem gente que diz: ah, pastor, eu sou quase crente, eu não roubo, eu não mato, pastor, eu não faço nada de errado, eu também vou para o céu. Mas ela se esquece que o que Adão fez foi sério. O que ele fez com que a raça humana se tornasse pecadora. Ainda que fizessem coisas boas, ainda que fizessem coisas certas, mas a natureza do pecado ainda estava sobre o homem. O homem precisa reconhecer que é pecador. A mensagem de salvação é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem do Evangelho, arrependimento.
Irmãos, e nós precisamos entender que Jesus venceu o pecado, Ele tirou o domínio do pecado, porque o homem não conseguia vencer o pecado, e hoje, através de Cristo Jesus, nós já podemos vencer o pecado, amém? O pecado não tem mais poder sobre nós, o pecado não pode mais nos governar. Se eu disser eu não quero, se eu disser eu não vou, o pecado não vai mais me escravizar. Eu posso dizer não para a minha carne, eu posso dizer não para o meu pecado, mas eu dizendo não para o pecado não quer dizer que eu não vou deixar de ser pecador, porque enquanto vivermos nessa terra, nós temos a natureza pecaminosa. Eu não estou dizendo que você vai viver errando, pecando, porque a diferença do cristão é que ele não vive mais na prática do pecado, ele erra, ele falha. Não se escandalize não, quando você vê uma notícia de fulano, de A, de B, de C que errou, porque são seres humanos, são pessoas falhas. O ruim é quando uma pessoa se entrega ao pecado, uma pessoa decide viver no pecado, aí que é ruim para essa pessoa. Mas na vida, a gente muitas vezes vai viver altos e baixos, e a gente precisa reconhecer que é tudo que Deus quer, que a gente se arrependa dos nossos pecados, amém? Que a gente se arrependa dos nossos erros e se volte para Jesus. Por quê? Porque na cruz do Calvário, Jesus venceu o poder do pecado, e você pode errar uma vez e decidir não errar mais, e você pode até cair, mas você pode decidir continuar a caminhada com Cristo, fugindo da tentação, do pecado, do erro. E ainda que você falhe na caminhada, existe um Deus bom, pronto para nos perdoar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele nos perdoa dos nossos pecados. A cruz de Cristo nos libertou da condenação, a cruz de Cristo nos libertou do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre nós. Por isso que a Bíblia diz que vem a tentação, mas fiel é Deus que nos dá o escape. Deus nos dá como a gente sair do pecado. Deus nos dá a vitória sobre o pecado. A gente pode vencer o pecado através de Cristo Jesus, amém? Através dele nós temos a justiça de Deus. Através de Cristo Jesus nós conseguimos vencer a nossa natureza pecaminosa. Através de Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. E ainda que você ouça, isso é muito forte, para você entender o que eu estou dizendo. Quando uma lagarta, ela passa pela metamorfose, que é a transformação da lagarta para a borboleta, ela não tem como mais voltar a ser lagarta, tem? Não tem. Quando uma lagarta vira borboleta, ela vira borboleta para sempre, ali enquanto ela viver. Só que se uma borboleta, um exemplo, cair na lama e se sujar, ela deixa de ser borboleta? Não. O que ela precisa? Ela precisa sair da lama e se limpar, sim ou não? Assim é o cristão. Porque o diabo, ele tenta colocar na sua cabeça, quando você falha, quando você erra, que você não é de Deus, que você não é filho, que você não foi transformado. Mas você precisa entender que você é transformado. Eu não estou dando um incentivo aqui para você viver no erro, não. Eu estou dizendo que quando a gente é nova criatura em Cristo, não é uma sujeira do pecado que vai tirar a nossa identidade, amém? Existe um Deus que nos limpa, existe um Deus que nos perdoa através do sacrifício de Jesus. Você precisa entender, não, eu não sou uma lagarta, eu sou uma borboleta. Agora o porco não. O porco, você pode até dar um banho nele, passar perfume, botar uma roupinha, mas se soltar ele e ele vê uma lama, ele corre para a lama, sim ou não? Porque o porco não tem transformação, é a natureza dele. Assim é a natureza de quem não nasceu de novo, assim é a natureza de quem não entregou a vida para Jesus. Não pode ver uma festa que corre para a festa, não pode ver uma cerveja que corre para a cerveja, não pode ver um baseado que corre para o baseado. Por quê? Porque a pessoa não nasceu de novo. Mas quem nasceu de novo não é assim. Pode até acontecer alguns incidentes na vida, mas ela entende que existe um Deus que libertou ela e que ela não pode viver naquela vida, amém? Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar do pecado. Eu não estou dando um aval para você pecar,
Você precisa entender isso. Para a gente orar, eu vou explicar para você. Uma mãe todo dia brigava com a sua filha, dizia: filha, arruma a casa, filha, arruma a casa. E era uma briga para arrumar a casa. E ela arrumou um namorado. E a casa um dia estava uma bagunça. E então, de manhã a filha começou a arrumar a casa sem a mãe mandar. E a mãe falou: filho, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Você está arrumando a casa sem eu brigar, sem eu mandar? Não, meu namorado vai vir aqui em casa hoje. O amor fez ela limpar a casa sem mandar. Assim é o cristão. O cristão que ama a Deus, ele decide viver limpo do pecado, sem precisar pastor ficar falando nada, sem precisar ficar ninguém dizendo: irmão, se muda, se converte, irmão, abandona o pecado. Não, ele é tão apaixonado por Deus, ele está amando a Deus, que ele decide se limpar. Ele diz: não posso viver nessa sujeira, não, eu não posso viver nisso aqui, porque o meu noivo está vindo, porque o noivo está vindo, porque Jesus está vindo, e Ele vem nos buscar, amém? A cruz me libertou, a cruz me libertou da justiça de Deus. Diga comigo, diga: a cruz me libertou da justiça de Deus. Você é livre da condenação agora. A cruz mostrou o amor de Deus por mim e por você. A cruz me libertou do poder do pecado. O pecado já não me domina mais. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós agora podemos controlar o nosso pecado, o nosso erro, e dizer: não, eu não quero, não, eu não vou fazer. Por quê? Porque através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos livres do poder do pecado, amém? E você só consegue isso através de Jesus Cristo. E você precisa lembrar que foi por causa de você, por causa do meu erro, que Ele morreu na cruz do Calvário, e por causa do amor que Ele tinha por nós. E através da cruz, Ele trouxe a libertação por mim e por você. Ele deu a sua vida naquela cruz para nos salvar. Ele deu aquela vida dele para nos libertar. E através da morte de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição, nós somos libertos, amém? A cruz nos libertou através do sacrifício de Jesus. E eu quero orar por você. Você é livre, você é liberto. Não deixa o diabo ficar te condenando, não, amém? Fica de pé que nós vamos orar por você. Semana que vem eu quero encorajar você a vir. Nós vamos dar continuação nessa mensagem da cruz nos libertou. São 3 ministrações, são 3 sextas-feiras. Hoje nós aprendemos que a cruz nos libertou da justiça de Deus, do castigo eterno. Hoje nós aprendemos que a cruz trouxe a libertação do pecado. Você é livre do pecado, o pecado já não tem mais poder sobre você. Jesus te libertou do pecado, você já não é mais escravo. Você pode ser livre de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer condenação do diabo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você nesse momento se voltasse para Deus em oração, reconhecendo a Ele que você é pecador, reconhecendo as suas falhas. Isso, fala para Ele das suas falhas. Fala para Deus, diga: Deus, me perdoa. Peça perdão pelos seus pecados. Ele nos perdoa dos nossos pecados, Ele nos perdoa das nossas falhas. Ele é um Deus fiel. Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Aquela cruz do Calvário, Ele pagou o preço. A cruz trouxe libertação para mim e para você. A cruz me libertou, nos libertou da condenação eterna, nos libertou do sofrimento eterno. A cruz nos libertou do domínio do pecado. O pecado já não tem mais poder sobre nós. A maior vitória foi a vitória sobre o pecado ali na cruz do Calvário. O Senhor nos perdoa dos nossos pecados. Ele venceu o pecado para que você seja livre.
para que você seja reconciliado com Deus, aquilo que te separava de Deus. Enquanto eles louvam, adore o Senhor. Se dirigiu dela um dia fugir Com emblema, como emblema de vergonha e dor. mas contempla esta Mas contempla essa porque nela Jesus Nela Jesus deu a vida por mim, deu a pecador. vida Por mim, pecador. Sim, eu amo. Se eu amo a mensagem da cruz, Até morrer, até morrer, eu a vou proclamar. eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padecer E por mim, já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Na cruz dela vem graça para minha santificação. para minha santificação. Declaro, se eu amo, Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com ele no lar, uma parte da glória, hei de ter. Declare, sim, eu amo, a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, Jesus. Põe as duas mãos no alto da sua cabeça, que nós vamos orar por você. Toda maldição vai ser quebrada na sua vida nessa noite. Jesus carregou o preço, Ele pagou o preço, Ele se fez maldito no seu lugar, para que você seja livre de toda maldição. Com os seus olhos fechados, nós vamos orar por você. Os obreiros, estendam as mãos para elas, os pastores, estendam as mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a Tua palavra declara que o Senhor levou sobre si, ó Deus, os nossos pecados. O Senhor foi moído, esmagado, transpassado. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu Deus, eu quero orar por essa pessoa que está vivendo debaixo de uma maldição hereditária, maldição que tem passado de família em família, meu Pai, de geração em geração. Ninguém nessa família consegue ser feliz na vida sentimental. Ninguém nessa família consegue ser feliz no amor. Ó Deus, eu quero quebrar nessa noite, pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Tua vitória ali na cruz do Calvário, pelo poder do nome do Senhor Jesus, toda maldição na vida sentimental agora seja quebrado agora.
toda maldição na vida financeira agora, em nome de Jesus agora, toda maldição espiritual, toda maldição familiar, toda maldição, seja ela mandada, invocada agora, seja quebrado agora, porque na cruz do Calvário, Ele se fez maldito no meu lugar. Meu Deus, eu não aceito essa pessoa continuar vivendo de maldição, continuar vivendo debaixo, meu Pai, do peso do pecado, debaixo da escravidão de Satanás. Eu digo, demônio, solta a vida dessa mulher agora, solta a vida deste homem agora. Doença, sai agora, sai do organismo agora, sai da cabeça, sai da perna, sai do estômago agora. Meu Deus, aonde tiver a doença agora, vai queimando. Queima, Jesus, queima toda doença agora, queima toda enfermidade agora. Isso, do alto da cabeça, planta dos pés, vai queimando agora. Meu Deus, todo o poder do pecado que tem escravizado esta pessoa agora, solta em nome de Jesus, porque eu declaro, meu Deus, o perdão dos pecados dessa pessoa, porque ela reconhece que é pecadora, e o teu filho Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, em nome de Jesus, que ela seja limpa agora, que ela seja purificada agora de todo peso, de toda escravidão do pecado. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem do Senhor seja quebrado agora. Diga assim comigo, diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu repreendo agora toda maldição na minha vida. Diga: todo o poder do pecado seja quebrado agora. Diga: eu ordeno agora todo mal do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai! Toda doença em nome de Jesus, sai agora. Toda maldição em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, seja livre, seja liberto agora, e declare: sim, eu amo a mensagem da cruz. E enquanto você adora, Jesus está transformando a sua vida. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Você foi livre pela cruz de Cristo. Sacrifício levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Ainda em pé, queridos. Respira fundo aí. Você está livre em nome de Jesus, amém? Está livre de toda maldição, de toda condenação. Se o diabo ficar te acusando dos seus pecados, não deixe isso não. Fala: não, estou liberto, sou uma borboleta, Jesus me limpa e me purifica, amém? Você é livre e liberto em Cristo Jesus, porque na cruz do Calvário você foi liberto, e na cruz do Calvário Jesus pagou o preço para que você tenha a vida eterna, amém? Se volte para Deus de todo o coração, todo dia, reconhecendo que na cruz houve a justiça de Deus, mas também houve o amor, e na cruz houve a vitória sobre o pecado. Não se entregue aos vícios, não se entregue a uma fraqueza sua, não. Você pode vencer essa fraqueza, porque Jesus já venceu por mim e por você, amém? Queridos, domingo de manhã nós temos o Bom Dia Espírito Santo. Que hora? 8:30 da manhã. Sabe quanto é que uma pessoa é liberta? Não é quando o demônio sai. Uma pessoa é liberta quando ela é cheia da presença de Deus, amém? Porque quando uma pessoa está cheia da presença de Deus, ela está o quê? Está liberta. Então vem buscar no domingo de manhã, no Bom Dia Espírito Santo, se encher da presença de Deus. E domingo à noite nós vamos começar uma campanha com o tema: Deus te dará um sinal. Quantos querem um sinal de Deus? Amém? Deus é Deus de sinais, sabia? Deus é Deus de sinais. Quando Deus destruiu o mundo através do dilúvio, Ele colocou um sinal no céu, que é um arco. Aí muitos falam assim: é o arco-íris. Não, é o arco de Deus. Porque íris é uma deusa. É aquele arco, é o arco de Deus. Aí tem até algumas bíblias que traduziram arco-íris, mas não é o arco-íris, é o arco de Deus. Toda vez que chove, que está o sol, não aparece aquele arco?
Aquele ali foi um sinal que Deus deu. Deus disse: esse será um sinal, que eu nunca mais vou destruir a terra com água. E é um sinal, e Deus dá sinais. Então, nesse domingo, nós vamos estar trazendo ministrações e orando a Deus, para Deus te dar sinais de coisas extraordinárias que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Então não falte, em nome de Jesus. Quero convidar a obreira Railda. Ela vai orar agradecendo a Deus por esse culto, pedindo ao Senhor que nos leve para casa. No final eu vou pedir os obreiros para entregar o cartãozinho do nosso WhatsApp. Tá, você que não está recebendo mensagem de fé, pega o nosso número, manda um oi lá, para a gente colocar você para receber mensagem de fé. Bispo, e é Santa Ceia domingo agora, né? Santa Ceia domingo agora. Não fala: ô bispo, eu não sou batizado, não vou vir não. Você tem que vir, irmão. Vem cultuar, amém? Não fica em casa não. Domingo agora não falte. Tá? Você que não está recebendo mensagem de fé, manda um oi no zap lá, para a gente mandar mensagem de fé para você. Bispo, eu queria participar do grupo do zap da igreja, não estou. Tá, manda um oi lá que eu vou colocar você. Tem gente que a gente pensa que está e não está, e de repente tem gente que quer estar. Tem gente que não gosta de grupo, mas tem gente que gosta de estar no grupo, está sempre acompanhando o que está sendo postado. Não dá para postar tudo no PV da pessoa, então a gente bota lá no grupo o que acontece na igreja, algumas programações. Então você que não está no grupo da igreja, manda no zap lá para eu poder adicionar você. Amém. Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, por estar, Senhor amado, na tua presença, Pai. Pai amado, agradecemos, Senhor, pelo louvor que falou conosco, falou em nossos corações, pela tua palavra, Senhor, palavra pregada, mensagem da cruz, meu Pai, que nós sabemos, Deus, que o Senhor carregou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, pagou o preço na cruz pelos nossos pecados, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Meu Deus amado, que o Senhor possa nos conduzir para os nossos lares, guardando, Senhor, debaixo das Tuas potentes mãos, livrando, Senhor amado, os Teus filhos, Pai querido. Que o Senhor possa nos dar uma boa noite de sono e realizações contigo. Nos leva, nos cubra com Teu sangue. Guarda, Senhor amado, nossas vidas. Meu Deus amado, em nome de Jesus. E que possamos ter, Deus querido, um sono de paz, um sono de graça, Senhor. E que o Senhor possa nos permitir levantar amanhã com alegria e gozo nos nossos corações, Pai. Porque o Senhor é quem nos dá alegria, que nos dá paz, que dá sossego em nossa alma, Pai. Deus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.